Aproveitando aqui este nosso ensejo, já está comigo aqui do lado o senador Marcos Duval. Senador, obrigado pela presença aqui. Eu agradeço o convite. Tá? O senador que acaba de chegar, a gente atualizou, abriu o nosso programa com a informação, né, que o senhor resolveu acampar no Senado. A gente reproduziu inclusive a sua fala, falando do bloqueio da sua conta, a decisão do Moraes, a tentativa de desbloqueio por parte do Rodrigo Pacheco, que tomou uma invertida do Moraes, dizendo que ele não tem, ele é presidente do Congresso Nacional, mas não tem prerrogativa para defender parlamentar nenhum. Então, assim, situação complicadíssima. Eu queria saber, primeiro, como é que está o seu dia a dia e essa sua decisão de fazer esse protesto. É uma forma de protesto. Na verdade, não foi... Obrigado por estar aqui, um convite, prazer muito grande. Primeiro, não foi uma decisão, não é um protesto, é necessidade. Certo. Porque o apartamento funcional que é cedido aqui, nós pagamos luz, nós pagamos compras, despesas, alimentação, empregado, para limpar. Claro. Então, eu não tenho esse recurso para pagar mais. Então, eu não tenho como viver num apartamento funcional. E eu tenho que trabalhar no Senado. E eu não tenho como mais ter recurso para poder ir para o meu estado, voltar, e voltar, e voltar. Então, o único local que eu vi que eu poderia ficar era no plenário. Isso gerou para todo mundo acho que nunca aconteceu isso na história, mas é revoltante um senador da República chegar a estar nessa condição e vendo, eu falei até com o presidente Pacheco, porque está sendo um desrespeito não à liturgia de um senador da República, mas à liturgia de um presidente do Congresso, que é amigo ainda de Alexandre de Moraes há 20 anos. Nem por amizade ele teria... Porque eu falo para todo mundo, eu desafio os 11 ministros e todos os seus assessores e aqueles juízes para me convencer que na Constituição tem algum artigo falando que está permitido censura. Se o senhor quiser, inclusive, falar com a nossa audiência, aquela é a sua câmera, tá? Então eu desafio aqui todo mundo, Brasil inteiro, jurista, quem quiser, os 11 ministros, seus assessores, para que sentem comigo e me convençam que na Constituição é permitida a censura. E também censura prévia. Bom, como está, se não estivesse nem em artigo, como está no 5º e no 53, poderíamos até pensar que como não tem nada na Constituição, eles então estão inserindo agora. Né? Mas não, está na Constituição e de forma clara. Então, ao ele me tirar do ar, quando eu comecei a fazer as denúncias, dia 19, tudo começou no dia 19 de janeiro de 2023, depois dos atos de 8 de janeiro. Quando eu descobri uma sequência de violações que o ministro Alexandre de Moraes estava fazendo contra a Constituição, e depois, eu em seguida, no dia 19, eu tenho um documento, eu fiz um ofício para o STF, para a Rosa Weber, na época, que presidia, e pedi o imediato afastamento dele, não só da relatoria, mas também da função de ministro, e relatei todas as irregularidades que estava tendo do dia 8 de janeiro ao dia 19 de janeiro. Nós já passamos 1 ano e meio. Como eu estive no galpão e vi, filmei tudo aquele crime contra a humanidade, porque não se pode, a lei internacional não se pode ter homem e mulher junto, preso, criança, animais, cachorro velhos, fezes no chão, urina. Então, assim, isso é um completo violação. Uma espécie de campo de concentração, né? Ali foi o ginásio. O cheiro que já me passaram aqui, como era o campo de concentração, eu vi lá. Que é uma mistura de fezes, urina, é uma coisa muito desumana. Desumana, assim, de crueldade extrema. Então, eu comecei aí. O meu trabalho já me dava condições de investigar, e eu estava em quase 6, 7 funções dentro do Congresso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na área de inteligência. Então eu comecei a levantar uma série de caminhos que eu comecei a entender que não foi uma coisa só do Alexandre. Aí eu fui entender por que ele está tão poderoso, intocável. Quando eu fui entender, foi a intervenção do Biden, quando foi eleito, é uma história longa, eu posso um dia vir aqui só falar sobre isso. Que facilitou a liberdade do Lula e fez com que o Lula virasse candidato. E o ministro Alexandre de Moraes, no TSE, começou então a interferir, exigindo que as plataformas censurassem influenciadores de direita. Aqui um que os fala. Quando ele
exigiu que me tirasse, o senador da República que me tirasse. Até então, o ministro Alexandre de Moraes estava descumprindo o artigo 5º. Quando pediu para que eu fosse censurado, ele foi lá para o artigo 53 também, que é as prerrogativas dos parlamentares. Quando ele fez isso, o Google mandou um documento informando para o próprio ministro que o ministro estava violando a Constituição. A Constituição, o Código Penal e o Marco Civil da Internet. E mesmo assim, o ministro ordenou, não respondeu o que foi questionado pelo Google, e ordenou que tirasse do ar, senão teria multa diária. Ou seja, para que todo mundo entenda, o que aconteceu agora com o X, é como se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, vai ter um delegado, né, um comandante, vamos botar assim, vai ter um comandante da polícia parado no sinal. E ele está exigindo que você passe pelo sinal vermelho. Se você não passar pelo sinal vermelho, você vai ter multa. Aí você vai perguntar, mas por que um coronel, um comandante está lá, não um soldado, que é para estar lá fiscalizando o trânsito? Mas por que um comandante? Bom, aí vai perguntar, não, mas isso é estúpido, ninguém vai pedir que eu atravesse um sinal vermelho, se eu não atravessar, eu tomo multa, é o contrário. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está determinando as plataformas, tem 500 páginas de conversa dele com as plataformas, está tudo nos Estados Unidos, o Sobopo está aqui, claramente influenciando as eleições do segundo turno, claramente assim, não precisa nem desenhar, quando tornar público. E aí, ele começou então, vendo que eu estava fazendo uma sequência de denúncias, algumas eu não podia fazer, mas eu estava mexendo com a imprensa porque ele precisava saber que eu já fiz muita coisa que ele estava violando. E quando eu vi que ele não se mexia, não estava nem aí, eu falei, tem costas largas atrás dele.